Bom dia, boa tarde, boa noite, traders. Mais um dia de leitura no nosso barra barra, livro de gráficos de preço barra barra do Brooks. Para quem não sabe ainda, está chegando no canal, eu fui o tradutor oficial, eu traduzi o livro para Timing, lá para o Márcio Noronha. O livro é comercializado no site da Timing. Já até adianto, não adianta me pedir o livro, pedir PDF, tá? Nem no meu grupo. Mas estamos juntos, estudando, lendo, e vamos ler ele inteiro, tá? Eu até queria encontrar na minha agenda mais 2 horas por semana para a gente poder adiantar, né? Fazer 2 leituras por semana para render. Nós paramos na página 96, no último dia. Então, nós vamos falar sobre dia de reversão. Dia de reversão, página 96, tá? Minha tela já está aí compartilhada. Vamos lá. Deixa eu só abrir o outro gráfico aqui. De 16, 23, isso mesmo. Deixa eu só abrir o gráfico aqui do lado e sobrepor esse gráfico. Barra, barra. Nós já vamos estudar o gráfico 3,7. 3,07. Pessoal, já deixa aí o like no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, compartilha com os amigos, com os inimigos, compartilha com todo mundo, gente. Ajuda a crescer aí, ajudar nós a desenvolver esse trabalho, que é de grátis, né? É na faixa. Quem quer estudar não tem desculpa, não tem desculpa. Eu, quando fui estudar esses livros, eu tive que traduzir por conta própria. Na época do Felipe Aranha, não tinha nem traduzido ainda. Tive que traduzir por conta e risco e estudar sozinho, não conhecia ninguém para ajudar a fazer traduções, para tirar dúvida. No YouTube, tudo meio que desencontrado. Então, hoje vocês têm o privilégio de já ter os 4 livros traduzidos. Na minha época não tinha o curso grande legendado, em 2019, 2020, foram legendar mais ou menos nessa época. Então, ou seja, a gente tinha que se virar, né? Hoje tá tudo fácil, é só pegar e estudar. Sentar a bunda na cadeira, gastar suas 2, 3 horas por dia e estudar e falar para vocês que vale a pena, mas é ao longo do tempo, né? Vocês plantam a sementinha dia após dia, tijolinho por tijolinho nessa construção. E a construção é melhor começar pela base. Tem gente que começa quer pôr a janela da casa sem ter feito nem o alicerce ainda, nem ter feito a parede. Ou seja, já quer operar, já quer se matar no mercado, perder dinheiro e falar que perdi dinheiro como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Não, gente, é gostoso começar ganhando dinheiro no mercado. Só que para isso, vamos começar pelo alicerce, pela base, estudando. Vamos lá. Algumas das tendências mais fortes começam no meio do dia, não na primeira ou na última hora, e se originam como rompimentos da lateralidade ou reversões de tendência, geralmente atribuídos a um item de notícia, mas isso não é importante. Ambos os casos, o mercado pode entrar em um modo de tendência descontrolada, onde as tendências são implacáveis, com correções pequenas. Existem grandes barras de tendência com pouca sobreposição e principalmente sombras pequenas. Você deve entrar rapidamente, mesmo que a nova tendência pareça culminante e climática. Mas provavelmente continuará a cair muito mais e segurar para swing a maior parte da sua posição. Gente, prova disso. Deixa eu achar o dia aqui, ó. A gente não precisa ir nem longe. Deixa eu só achar aqui o dia. Aqui. Ontem aqui caiu, deixa eu mudar o gráfico, caiu ferozmente, mas olha aqui para você ver, ó, um dia que cai forte, lembrando que 50% dos dias o mercado reverte. Essa é uma estatística que ele fala no curso grande, eu não lembro se fala nos livros, mas 50% dos dias o gráfico, ó, reverte totalmente, é o que ele está dizendo ali, ó. Então, você acaba que reverte numa nova tendência e é culminante. Outro exemplo, olha lá, às vezes sai de uma lateralidade e o mercado entra numa tendência de baixa, ó, implacável, pega uma hora ou duas aqui de correção, volta a cair de forma implacavelmente. Vamos pegar outro dia aqui dentro do que acabou de falar, gente. Não precisa nem ficar buscando muito no gráfico, parece que é dia sim, dia não, é 50% dos dias. Sobe de forma, ó, muito forte
e de repente aí você fala assim, não, vai só subir, subir, subir. A impressão que dá é essa, o trader acha que vai subir o dia inteiro ou vai ficar parado lá em cima. De repente, olha o que que acontece. Já aqui já demonstra que está no modo sempre vendido. Aqui foi o impulso e aqui uma bandeira em forma de cunha. É, como eu tenho um compromisso com vocês, vou até fazer essa contagem de cunha, né? Tem gente que às vezes tem dificuldade ainda. Aqui, ó, por que que é cunha? Impulso, aí você tem uma puxada para cima, duas puxadas para cima, três puxadas para cima, três tentativas de reverter, ó, isso aqui, de reverter essa queda. Então, nessas três tentativas, o mercado falha, aí ele vem e cede, ó. Não é notícia, não, isso aqui, ó. Isso aqui é simplesmente tentativas de reversões, né? O mercado cai, reverte, retoma, reverte, retoma, reverte. Aí na terceira ou quarta vez ele vai conseguir ou retomar, claro, ou não, pode falhar também. Aí ele vem, explode para cima. Alguém vai ter que ceder, gente. Na terceira ou na quarta tentativa, alguém vai ter que ceder, né? Aí vem e cai. Isso está até na natureza do ser humano, né? Eles falam que um casal que se encontra três vezes, depois de três jantares, né? Que aí que eles vão se conhecer melhor. Três vezes, está na natureza do ser humano, então, aí, ó, mais um exemplo. Mercado, mais ou menos a mesma coisa. Não sei se para alguns vai ser um exemplo meio infeliz, mas o mercado três vezes tentou, tentou para um lado, não foi, ou alguém vai ter que ceder na terceira ou quarta tentativa, tá? Aí vem e cai forte. Vai caindo, ó, você vai tendo falhas de cunhas consecutivas. Aqui falhou uma cunha que já estava no canal estreito. Aí você vem, pega a projeção quando há a falha da cunha. E inicialmente, lógico que nem todo dia é assim, ó, em termos de projeção. Às vezes você vai conseguir projetar só a cunha para baixo. Olha lá onde que deu, ó. Olha aqui que legal. Projetei só a cunha, que falhou para baixo. Olha onde o mercado sentiu. Mas aí você pode ir puxando à medida que cai, olha lá onde o mercado caiu de novo. Dá vontade até de pôr num quadrinho isso aqui, né? Que coisa linda. Olha, projeções, price action, gente. É top demais. Então, conforme está escrito aqui. Vamos lá. Aí nós vamos para o gráfico já, né? O gráfico é esse. Beleza. Deixa eu só sobrepor ele aqui. Em uma alta descontrolada, há mais chances de comprar no gráfico de 3 minutos. As barras um e 2, aqui ó, 1, que era essa minúscula barra aqui, essa aqui também, foram barras de pausa no meio do caminho, foram inside, tá? Ou também você pode considerar como H1 aqui, é a primeira vez que o mercado faz uma tentativa de correção, embora nelas nem houve rompimento acionando L1, né? Mas sinteticamente você pode falar que é uma H1, uma pausa. O mercado está corrigindo e corrigindo uma barra só e voltando a subir. É, não eram sinais claros no gráfico de 5 minutos, mas ofereceram oportunidade de compra de H1 lucrativas. A compra da barra 3 esteve presente em ambos os gráficos. Então, e olha para você ver como é que foi o dia, ó. Tendência de baixa, muito forte, fez uma H2, uma das melhores, um dos melhores tipos de reversão, gente. Guarda isso aqui na cabeça, ó, eu vou mostrar para vocês já já. Ó, e aqui subiu de forma descontrolada para cima, certo? Agora, olha para vocês verem como que isso acontece com frequência. Esse tipo de reversão aí, ó. Às vezes é tortinha, ó, às vezes é tortinha. Aqui, ó. Você tá caindo muito forte. Aí note que tem, ó, L1, H1, L2, H2, ó. Aqui você tem uma H2. Aqui foi uma correção, tá? Impulso, correção em forma de cunha. Mas olha, em forma de cunha até aqui, depois subiu mais um pouquinho. Mas notem que subiu, né? Deu um bom trade aqui, deu trade até de swing. Quem entrou aqui conseguiu 2 por 1. Ó, aqui vem essa H2, aqui tá tortinha. Mas agora vamos ver uma bem feitinha, uma reversão desse tipo aí, bem feita, bem igualzinha a esse termo aí. Eu lembro de um dia, que dia que foi aqui? E geralmente ela é tortinha, né? Ela não é tão
bem desenhada, mas esse desenho aí nos persegue. O mercado caindo forte, aqui, ó, fica um pouco distante, ó, vem um fundo duplo, seria como se fosse uma segunda entrada dessa cunha. Olha lá, ó, aí deu H1 aqui, uma H2 larga aqui, mercado subiu. Aqui, fundo duplo, corrigiu até 60. Aqui, nessa queda, olha lá, ó. Aqui teve até cunha, né? Uma, duas, três puxadas e aqui o fundo duplo. Aí, olha lá, ó, teve um impulsozinho aqui, você pode contar H1, H2, L2, H3, H1, L1, H2. Aí, ó, o mercado reverteu. E de forma mais ou menos desenhada igual aqui, olha lá, ó. Caiu forte, aqui fez um movimento no meio, né? Para não falar que está exato igual isso aqui. Mas subiu forte, caiu forte, aqui deu a reversão. Depois disso, o mercado começou a subir implacavelmente, conforme nós acabamos de ler. Ó. É uma reversão que se torna implacavelmente, na qual você pode segurar parte ou até a maior parte do seu para swing, tá? Da sua operação para swing. Beleza, vamos para a próxima leitura. Dia de retomada da tendência. Nós acabamos de falar de reversão, agora retomada. Em um dia de retomada da tendência, há uma tendência desde a abertura e depois a ação lateral que pode durar de 2 a 3 horas e finalmente um rompimento e retomada da tendência original. A ação lateral do meio-dia às vezes tem 3 swings lentos de contra-tendência, às vezes a terceira falha em ultrapassar a segunda, formando uma bandeira em forma de ombro, cabeça, ombro e a maioria dos padrões de reversões em forma de ombro, cabeça, ombro falham e se tornam figuras de continuação. Aqui fala de uma parte, o Brooks fala muito que ombro, cabeça, ombro não é figura de reversão, a não ser que seja em extremos, né? Está nos extremos de suportes e resistências importantes, o mercado vai fazer a reversão, mas no contexto geral ela também é uma bandeira no meio do caminho, que é esse exemplo que ele acabou de falar aqui, ó. Antes de avançar, deixa eu tentar achar um exemplo. Aqui, ó, de cara já achei, ó, um impulso. Se você for olhar aqui, foi uma lateralidade de um tempão, embora tinha quedas fortes. Mas olha, você tinha aqui também um triângulo, ó. Nesse primeiro momento, você tinha um triângulo. Uma puxada para cima, segunda puxada, terceira puxada. Você tinha aqui uma cunha alinhada, ó, uma puxada aqui pequenininha, segunda, terceira. Ou seja, você tinha um movimento aninhado, então, que assim, você tem vários setups num só. Você tem, ó, se eu for contar de forma bem rude aqui, L1, H1, L2, H2, L3, ó. Então eu tenho uma L3. Ou se eu aqui caiu um impulso, a gente vai recomeçar a contagem. Então L1, desculpa, H1, uma L1 sintética, H2, L2. Então não importa como você vai rotular isso. Nós já discutimos isso semana passada. A grosso modo, L1, L2, num tempo gráfico maior. Você bate o olho aqui, em um tempo gráfico maior, você tem uma L1 e uma L2. É uma forma também de observar. Certo? Ah, Leandro, mas tudo isso, um monte de coisa que você está falando é subjetivo. Não, gente, o mercado é subjetivo. Mas tudo que você puder olhar aqui e imaginar que isso aqui é um impulso, bateu na média, o que que é para fazer? É para comprar? Não, para vender. Então, você bateu o olho, você vai arriscar vender. Aqui, nessa subida também, ó, 2 horas mais ou menos aqui, 1 hora ou duas, vamos ver quanto tempo, de retomada de tendência. Ó. O mercado fica lateral, parece uma lateralidade estreita. Olha lá, 1 hora e 40 minutos. Aí, olha quem está aqui. Ó, uma tentativa de reversão para baixo, subiu forte. Segunda tentativa de reversão, desculpa, primeira tentativa de reversão, retomada. Tentativa de reversão, retomada. Tentativa de reversão, retomada. Tentativa de reversão, encostou na média. Teve 4 tentativas de reversão, falharam as quatro. E depois ainda deu uma reversão de 2 barras aqui, deu uma inside bar, uma boa barra de sinal, ainda vai fechando na sua máxima. Pronto, tá feita a alegria dos compradores. Ainda tentaram lateralizar de novo, fez outro bandeirinho horizontal, lateral, mas olha quem está aqui de novo, a nossa tentativa de
de correção, né? Reversão. Tentou reverter, retomou, tentou reverter, retomou, tentou reverter. Triângulo de novo, três puxadas para baixo. Aí, ó, o mercado rompeu para cima e aí foi com força. Deixa eu ver se eu acho um ali, conforme ele descreveu, que às vezes é o caso de ombro, cabeça, ombro. Isso aqui não foi, ombro, cabeça, ombro. Uma retomada que teve ombro, cabeça, ombro. Teve uma distorcida aqui, ó, mas teve, né? Ó, impulso, ombro, cabeça, ombro. Aí retomou de novo a queda. Tá meio distorcida ali, mas pode considerar como se fosse. Que não importa, como você rotula. Olha aqui como que é comum, né? De novo, lateraliza, retoma. Então são dias de retomada de tendência, que vai durar às vezes 1 hora ali, 2 horas. Lembrando que não é todo dia, tá? Tem dia que, por exemplo, se o mercado já andou, isso aqui foi notícia, né? Esse dia aqui, a gente estava participando do mercado, estava no mercado, foi um dia de notícia que deu 60 pontos, né? Em duas, três bases. Deu trades aqui nessa regiãozinha, mas note que no geral, ó, ficou lateral o resto do dia. No geral, não houve reversão, não houve retomada. Houve lateralidade o resto do dia. Houve retomada o resto do dia. Bom, beleza. Vamos avançar aqui na leitura. Então, vocês já viram o que, que significa isso, dia de retomada da tendência. Como o padrão geralmente tem três puxadas em vez de duas, ele engana os traders pensando que essa ação de contra-tendência pode, na verdade, ser uma nova tendência, né? Então, cada vez que o mercado tenta reverter, ele está numa tendência forte e vai tentando reverter, né? Ó, aí ele tenta duas vezes reverter, então às vezes tem três puxadas ou duas, e muita gente pensa, né, que acaba que ele fica armadilhado. Ó. No entanto, não se deixe cair na armadilha, esteja pronto para entrar quando vir um bom setup que o mercado colocará na mesma direção da tendência matinal. A parte mais difícil desse tipo de dia é que o silencioso movimento lateral do meio do dia muitas vezes leva os traders a desistir do dia, quando, na verdade, deveriam ver isso como oportunidade. Esteja pronto para entrar. Ó, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Quem não desiste desse dia? Um exemplo, ó, caiu forte aqui. E às vezes já até fez o lucro, porque aqui deu essa entrada assim, relativamente fácil de entrar, porque você teve um topo duplo aqui, você teve um topo aqui, que é uma variação de cunha, ó. Você vendeu aqui, beleza. Aí, de novo, debaixo da média, te dá uma L2, vende essa média e já ganha isso aqui. Pronto, já está às vezes sossegado, né? E para de operar. Aí fica esse movimento silencioso, ó. Vai, não volta, fica cheio de sombra, tal. Aí para de operar. Aí, só que você está tão dormente que na hora que dá rompimento aqui, forte, e uma bandeirinha dessa, não vou acreditar, não. Uma puxada, duas, três, na média móvel, ó, vocês verem um dos melhores setups que tem, gente. Ó, vem, aí perde um movimento desse, ó. Não é tanta coisa, mas 8 pontos, 9 pontos. Mas isso aí é com um contrato é 80, com 10 é 800, com 100 é 8.000. Você pode estar hoje com um ou dois contratinhos, mas tem que pensar lá na frente. Você vai estar com 100, né? Se você ficar consistentemente, montar a sua conta, juntar um dinheiro né, que você vai ganhando na sua consistência, lá na frente você está com 100 contratos. 100 contratinhos já é 8.000 só nisso aqui, ó. Né? É um sonho para se alimentar lá na frente, para muitos, né? Tem alguns que já têm o dinheiro para operar, mas mesmo assim, aprenda primeiro. Agora, tem dia que não adianta, ó, vai ficar cozido o dia inteiro. 50% dos dias vai ficar nessa lateralidade estreita. E uns 50% dos dias o mercado vai ter algum tipo de retomada, reversão. Ó, esse aqui também caiu forte, depois ficou lateral, uma lateralidade estreita. Agora, olha esse dia, ó. Se você não dá nada para ele, ó, lateralidade, foi lateral até meio-dia. Aí, de repente, aqui ainda, nossa, te deixa mais cozido, cozido no sentido, fica mais morto ainda em frente à tela. Nada está acontecendo. Aí você se pega distraído no celular, se pega distraído com outras coisas. Olha lá, começa uma tendência violenta
e vai até o fim do dia, ó. Aí, olha para você ver, a melhor oportunidade de ganhar dinheiro, às vezes, foi aqui. Olha lá, 3 horas, mas olha lá, 20 e tantos pontos, ó. Às vezes, se você saísse aqui, ó, já deu 20, ou aqui, só que demorou 3 horas. Mas não importa, gente. Se você é day trader, fica o dia inteiro em frente à tela, tem a oportunidade de ficar em frente à tela, faça dinheiro. Às vezes eu me pego, eu falando isso, eu tenho que falar isso para mim, né? Também, porque eu também à tarde, eu não é que eu não gosto de operar à tarde, eu tenho que um monte de coisa para fazer, tenho que traduzir, transcrever o curso grande que eu estou fazendo, às vezes traduzindo o livro, então acaba que eu deixo para tarde, mas acho que vou ter que fazer isso da meia-noite às 6 da manhã, deixar à tarde para realmente observar o gráfico. 3,8. Não fica armadilhado de fora em um dia de retomada da tendência. Bom, eu acabei falando tudo antes, né, aqui, mas são mais exemplos. O gráfico é esse? É, esse mesmo. Então vamos lá. O mercado abriu com um grande gap de alta e então teve um teste de mínima e grande rally até a barra 3, ó. Até a barra 3 nessa figura. A partir daí, ele foi operado como uma lateralidade estreita, esse aqui, ó, pouca amplitude, ó. Fica lateral e estreito, é difícil de ganhar dinheiro por ordem stop, certo? Você entra aqui, demora meia hora para fazer 2 pontos, depois cai, às vezes você fica estopando aqui. É uma regiãozinha que toma dinheiro dos traders se eles não ficar quietinho, não ficar quietinho. Só que eu ficar quietinho, que eu falo o seguinte: você entrou, ficou armadilhado, espera, né? Às vezes volta no teu 0 a 0, você até sair. Nisso aqui, ó, ontem eu estava transcrevendo uma parte do curso do Brooks. Eu vou até mostrar para vocês que é importante. Eu só abri aqui a parte que eu estava transcrevendo ontem. Sobre isso aí, mas qual que é a postura do Brooks? Ó? A postura dele nesse contexto, quer ver? Só um minutinho. Enquanto acha ali, deixa eu ler o resto do dia. A barra 6 reverteu para cima, puxada para baixo, desde abaixo de uma linha de canal de tendência e também mergulhou um tique abaixo da máxima da barra 4, ó, aqui, a barra 6. Então, por fim, a barra de sinal foi a primeira barra de gap em relação à média móvel. Barra de gap é isso aqui, olha lá, ó. Primeira vez depois de toda a subida e lateralidade que o preço conseguiu fechar uma barra inteira abaixo da média móvel. Isso ainda é, num dia de tendência, um setup para retomada da tendência, tá? Tava fundo duplo aqui, ou seja, tudo isso demorou uma hora para acontecer. Aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha que interessante, ó. O Brooks falando aqui. Aqui deu um topo em forma de cunha, mas note o seguinte, ó. Se eu vender a barra 7 e então o mercado formar essas barras pequenas, essa aqui, ó, como até a barra 9, eu simplesmente saio. Razoável para vender abaixo da cunha, beleza, né? Por todos os motivos. Tá se esperando o fundo do canal, ó, que é normal. Impulso, canal. Todo mundo que me segue há mais de 2 horas já sabe disso, que eu falo disso direto. Impulso, canal. Onde vai ser testado? Início do canal. Mas demorou muitas barras para chegar lá, e como eu disse, normalmente eu saio quando o mercado começa a fazer lateralidade estreita, como foi a partir da barra 9. Tá vendo que legal? Às vezes é. Por quê? A partir do momento que você entra numa lateralidade estreita, você perdeu probabilidade. O mercado pode romper, quanto pode reverter. É 50% para cada lado. Começou a virar isso aqui, não, vou ficar aqui, como fala? Sigo sustentando um trade, uma operação, vou acreditando que vai retomar. Beleza. 50% das vezes você vai levar uma pancada na cabeça negativa, de vez em quando você vai se dar bem, beleza. Mas o próprio Brooks falando o que, que ele faria na lateralidade estreita. Racharia fora, beleza? Porque ele fala, né, que uma das maiores fontes de perda é lateralidade estreita. Sai da lateralidade estreita,
espera o movimento, espera uma situação como essa aqui, ó, um fundo duplo, aqui era uma mínima majoritária, porque ó, teve rompimento, mínima majoritária, o preço chegou aqui perto, reversão de duas barras, se você não quisesse entrar logo no rompimento das 6, olha lá, deu a entrada de novo aqui, um H2, aí sim o mercado foi e engrenou. Mas espere, né? Não se mate aqui dentro do arame farpado. Houve várias chances de conseguir comprar a barra 7. A barra 7, olha lá. Foi uma H2 e uma reversão de um rompimento de um tique, de uma microlinha de tendência. Aqui, ó, microlinha, rompeu um tique para baixo. Aí já deu uma entrada na compra lá, ó. Todo mundo chegou já comprando a barra, na barra 7. Então, se você não entrou agora, acabei de explicar, não conseguiu comprar aqui, olha lá, te deu oportunidade de comprar ali. E a barra 8 foi uma variante de H2, falha de reversão duas vezes, ó. Aqui, deixa eu desenhar para vocês. É como se fosse um micro fundo duplo. O mercado tentou reverter, não deu certo, tentou a segunda vez reverter, não deu certo. Isso é bandeira de alta, microfundo duplo. É uma variante de H2. Ó. De novo, deu oportunidade de comprar. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Aqui eu vou achar vários exemplos. Se não é parar aqui para olhar, né? Após forte movimento, olha quem está aqui. Ele acabou de falar, ó. Ah, não, aqui foi uma L1, né? Forte rompimento, L1. Aqui, forte rompimento até aqui, olha lá, tentativa de retomada. Então, eu tive uma L2 aqui. Aqui eu tive triângulo, um triângulo, né? Aqui, uma, duas, três tentativas de reverter, aí retomou. Aqui eu falei retomada, né? Não, reverter. Tentativa de reverter, retomada. Certo? Então, vocês veem que quando o gráfico está em movimento, está forte, tá em tendência, o mercado te dá várias oportunidades. Raramente ele não vai te dar oportunidades como essa aqui, ó. Inclusive, nós discutimos sobre ela ontem. Isso aqui é como se fosse uma volta em V, né? O mercado voltou de uma vez e não deu segunda entrada. Isso aqui é raro. Ó. Geralmente ele vai fazer um pullback, vai fazer alguma ele acabou fazendo de forma implícita, né? Às vezes, num tempo gráfico menor, pegar essa subida, mas aqui teve dois dias em tendência, aí teve essa forte barra rompendo tudo. Aí aqui, gente, isso aqui é um tipo de tendência que se chama FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, medo de perder essa tendência aqui, ó. Então, os traders já entram enquanto ela está se formando, ou compram fechamentos, ou enquanto a barra está se formando, ele entra. Porque aí o mercado tá, né, no modo momentum, também é buy the close, né? Compre fechamentos, aí o mercado tá agressivo. Isso aqui, eu acho que é a tendência mais difícil do pessoal pegar. Todo mundo quer entrar em correções, né, para diminuir o seu risco, porque a partir do momento, quanto mais você demora para entrar aqui, maior teu stop. Se você comprar aqui, teu stop tá aqui embaixo. Se você comprar aqui, teu stop técnico está aqui embaixo. Se você comprar aqui, teu stop está aqui embaixo. Se você comprar aqui, teu stop técnico está aqui embaixo. Na hora que faz a correção, volta a subir. Se romper, aí beleza, teu stop técnico passa a estar aqui. Mas por isso que no meio aqui muita gente tem medo de entrar. Mas é o trade em termos de probabilidade maior. Ele fala em partes dos livros que esse tipo de trade aqui, ó, você tem 80% de chance de pegar pelo menos um pouco. Até onde vai exatamente, não dá para saber, mas dá até para presumir que era um triângulo expandindo. Olha lá, ó. Dá para presumir desenhando, né, fazendo os desenhos dessas linhas. Aí você vai presumir que vai vir até aqui e veio. Aí então, a partir daqui você já não compra mais, ó. A partir daqui você já não compra mais. Tanto que aqui é lugar de sair, ainda mais te dar uma barra presente dessa. Beleza? É um tipo de tendência. Não, é muita coisa, muito sofisticado. Estamos estudando isso na sala, no curso grande e também naqueles enciclopédia do Brooks que nós começamos a estudar essa semana. Para quem não sabe, né, na sala a gente estuda todos os dias agora, né? Mudou uma sistemática. A gente já começa 3h20 da tarde, faz um recap, aí mais ou menos até as 4, às 4, 4h10, 4h10 a gente já começa com aula, vai até às 5h40.
Para quem, né, às vezes não pode participar, ficam gravadas essas aulas, mas para quem gosta de estudar Price Action, a gente ó, utiliza o curso grande do Brooks como base e também aquelas enciclopédias dele, que são 6.000 slides. Então, assim, quem quer aprender, cola na gente que dá para aprender essa metodologia nesses mínimos detalhes que eu estou explicando aqui para vocês, tudo por cima. Vamos lá. Dias de lateralidade em tendência. Lateralidades em tendência. Vou explicar grosso modo. É o seguinte: ele faz uma lateralidade, rompe ela e fica num nível, no patamar superior, lateralidade de novo, aí rompe de novo e fica mais ou menos isso. Aí de repente ele volta para um nível de baixo, de repente ele volta para o nível de cima e continua. Mas na hora que você vai ver no fim do dia, é uma tendência, certo? Só que ela foi formada por várias lateralidades. Então é um tipo de. A grosso modo é esse. Ao contrário de outros tipos de tendência, quando você deseja operar quase exclusivamente a favor da tendência, os dias de lateralidades em tendência são compostos de lateralidades, portanto, você deve operar cada lateralidade como qualquer outra lateralidade, e não hesite em operar em ambas as direções, apostando contra os extremos da lateralidade. Por isso que, igual eu falei para vocês, num desenho teórico aqui, só para vocês fazer mentalmente, ó, eu estou numa lateralidade, você vai operar normalmente, tentar vender o topo, small bar no topo, pequenas barras, insides bar nos extremos, você vai vender se for em cima e comprar se for embaixo. Aí, o bom de comprar embaixo, qual que é o negativo disso? Às vezes, você vai comprar, como você está em lateralidade, você vai fazer só scalp, e de repente rompe, né? Aí fica complicado você comprar de novo aqui, se não fizer pelo menos um rompimento e correção. Às vezes ele sobe direto. Aí você comprar direto a correção de uma lateralidade, 80% dos rompimentos falham, né? Mas você não sabe qual exatamente que vai romper. Mas aí você fica esperto com a próxima, tente comprar baixo, vender alto, porque de novo, aí o mercado pode voltar, tá? Mesmo sendo tendência em lateralidades, em algum ponto ele vai voltar. Quem tiver oportunidade de estudar o livro Tendências, ele vai explicar isso aí com mais detalhes. É, tem muito testes, né? Bipolaridade. O que é suporte vira resistência, e o que é resistência vira suporte. Ó. Aqui eu tenho o resistência e suporte. De repente vem para o nível de cima. Aqui, ó, que era resistência, pronto, já virou suporte. Aí, ó, eu tenho outra resistência. Aí o mercado vem, não é exatamente assim, gente. Às vezes invade um pouquinho aqui, às vezes invade um pouquinho aqui. Não é. Se fosse lindo desenhadinho do jeitinho que estou fazendo aqui, o mercado seria mais fácil de operar. Mas aí ele vem para esse nível, aí de repente ele volta para o nível de baixo, até metade só, aí de repente volta para o nível de cima, mas acaba que alguns preços, né, ele respeita mais, alguns níveis. E igual eu falei, chega no fim do dia, você vê que o mercado foi numa direção só. Alguns dias de tendência são compostos por uma série de duas ou mais lateralidades separadas por breves rompimentos e às vezes podem não ser prontamente vistos como lateralidade. No entanto, no gráfico diário, o dia é claramente um dia de tendência, abrindo perto de uma extremidade e fechando perto da outra. O mercado rompe uma lateralidade e depois forma outra. E às vezes até três ou quatro podem ocorrer em um dia. Quer ver? Vamos, eu acho que eu tenho um lembrando, eu tô lembrando um aqui agora. Um dia que foi recente que teve isso. Aqui, ó, por exemplo, ó, lateralidade, aí veio aqui, fez outra lateralidade, ela voltou para cima, ficou lateralidade. Deixa eu achar um dia aqui que ele fez, ó, lateralidade, aqui embaixo outra lateralidade, aí de repente voltou para a lateralidade anterior. Ó. Deixa eu fazer o desenho para vocês verem. Ó, aqui uma grande lateralidade, aí aqui fez outra lateralidade. Ó, lembra que eu falei que às vezes invade um pouquinho? Aí ele vem aqui, olha lá, fez uma lateralidade que já durou um tempinho também. Aí de repente ele volta para a lateralidade anterior, ó. Olha lá onde ele foi fechar, né? Ele fechou aqui nesse dia. Aí, ó.
Aí, lógico, esse dia fechou em lateralidade também, né? Não foi tendência, não começou aqui e terminou mais ou menos aqui, não. Foi um doji. Olhando no gráfico diário, vai ser um doji isso aqui. Mas aqui a queda, ó, nós tínhamos falado, impulso, aqui ó, ombro, não, aqui precisa mais cunha. Mas dá para fazer um ombro, cabeça, né? Ombro aqui, ó, ombro direito. Olha lá, ó, deu um forte movimento aqui. Só não deu continuidade, mas deu um forte, deu um trade ali legal. Cadê o dia de lateralidades em tendências? Aqui, ó. Esse dia pode ser considerado lateralidades em tendência, mas é uma tendência mais forte, né? Mais norte, que o mercado, ó, ia fazendo lateralidades, ó. Ó, lateralidades. Ele rompe, fica um pouquinho nessa região. Rompe e fica um pouquinho na região. Ou seja, ó, é um tipo forte de lateralidades em tendência. Aqui outra, do lado, ó. Aqui, do lado, ó. Rompe, né? É uma correção, uma bandeira, mas ó, aqui fez uma lateralidade aqui, ó, meio, deixa eu tirar a sombra. Ignore um pouco a sombra, ó, lateralidades, ó. Só que aí vai ficando rasa e curta essas lateralidades, acaba que são só bandeiras. Bandeira é só uma pausa, e o mercado retoma, faz outra pausa, o mercado aí retoma, e às vezes retoma com violência. Mas são lateralidades, não deixa de ser lateralidades em tendência, né? Vai dando lateralidades e vão dando tendência. Aqui, ó, é uma forma de ler também. Ó, lateralidade, e olha para você ver, rompe, ó, o que é suporte aqui virou resistência. Olha lá, aqui o preço volta a cair. Aí fez uma lateralidade aqui, rompe, olha lá, rompimento e correção, igual eu falei, se você não conseguiu comprar aqui, na hora do rompimento tem que esperar o rompimento e correção. Pronto, aí o mercado subiu. E olha onde que ele veio visitar, ó. O início do canal, eu posso enxergar isso aqui como impulso e canal, ó, eu enxergaria assim também. Então o mercado vem visitar o início do canal, ou ele vem visitar, ó, entre as várias lateralidades que tem, ele vem visitar o início da primeira lateralidade. Uma, duas, três, vem visitar o início da primeira lateralidade. Que é coisa vocês me interrompam, se não estiver entendendo. Se o mercado mais tarde voltar a uma lateralidade anterior, muitas vezes irá retroceder até o outro lado dessa lateralidade. E aí, ó, acabamos de ver, eu mostrei ele agora. Ele atravessou, foi atravessando inteiras as lateralidades anteriores. A implicação é o mercado se consolida em uma lateralidade após o rompimento, o que significa que haverá operações bilaterais que testam o topo e o fundo da lateralidade e possivelmente o rompimento em qualquer direção em algum ponto. Por causa dessa negociação bilateral ao longo do dia, é comum dizer que reverta pelo menos uma lateralidade nas 2 horas finais do dia. Se o movimento reverter para a lateralidade anterior, ele provavelmente testará as barras de sinal de contratendência na lateralidade anterior. Por exemplo, se uma tendência de baixa reverter para cima, ela testará, ela tentará atingir a máxima das barras de sinal de alta que falharam anteriormente. Ó, talvez até nesse exemplo aqui eu já consigo mostrar para vocês. Olha, você ver se o cara não escreveu o manual do mercado, ó. Vocês imaginam, acabei de desenhar várias lateralidades aqui. Onde que vai testar? Barras que, ó, aqui compraram, são Hs compraram, né? Rompimento, muitos traders estão armadilhados. Olha onde vão vir testar, ó. Esses pontos que compraram e não conseguiram reverter o mercado, ó. Olha lá. Olha onde o mercado sentiu, ó. Gente, isso aqui não é aleatório. Está escrito ali, acabamos de ler. O preço vai voltar aqui para testar esses pontos. Alguém sabe me explicar o motivo? Para eles poderem sair, quem está comprado e armadilhado, para poder sair da operação dele, Perfeito. pelo menos com, Zero com a zero zero. a zero nessa entrada e com lucro na outra que ele fez lá embaixo.
Perfeito, isso mesmo. Que aí a instituição, ela está comprando aqui, está comprando, né? Por ordem stop, estão armadilhados, o preço deles está aqui. Mas embaixo eles vão ter que comprar de novo para melhorar o preço. Aí chega aqui, ele sai com um ganho dessas compras que fez embaixo e sai no zero a zero. Por isso que isso é uma das formas que o Brooks opera quando ele escala. Ele sai aqui, ó, ele não fica chegando, o preço chegar lá em cima. Por quê? Aqui começa a realização de zero a zero dessa turma, da parte que eles estão armadilhados. Então é importante saber isso justamente para você não criar a esperança de que isso aqui vai subir. Se chegar nesses pontos, o preço travou, parou, acabou a festa da subida, gente, né? Pode ter acabado, claro que pode também continuar forte, mas preste atenção no que vai acontecer nessa região. Por isso que eu acho essa metodologia massa. Nunca vi ninguém falar disso a não ser o Brooks. Vamos lá, próximo gráfico, que vai ser miudinho. Pouca coisa para se falar. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Próximo gráfico, olha lá, ó, mais ou menos. Olha, vocês vezes eu desenhei certinho, ó. Nem lembrava disso aqui mais. Esse livro já faz mais de um ano que eu traduzi. Mas olha lá, é o jeitinho que eu desenhei para vocês. Ó. Às vezes ela é uma lateralidade pequenininha, às vezes é uma lateralidade maior, rompe, às vezes é uma lateralidade maior. Tá aí, ó, os exemplos. Mais ou menos do jeito que eu desenhei para vocês lá no dólar. Vocês verem, por isso que eu gosto do dólar, mas o índice também faz isso. O índice também faz isso aí. É um tipo de operação. Ontem alguém perguntou, né, se serve, as metodologias servem para o Forex. Gente, a metodologia foi desenvolvida, né, pelo Brooks, para o AMINI, que é o tipo o S&P 500 dos Estados Unidos, Forex, mas, gente, isso serve para qualquer ativo que tenha liquidez. Qualquer ativo. Se existisse gráfico de avião caindo, eu acho que funcionaria. Se existisse gráfico de 5 minutos, de quantos aviões estão caindo, desculpa, o exemplo foi meio infeliz. Sei lá, um exemplo de pescaria, de peixe que você está pescando e o gráfico que você possa quantificar de forma bem líquida o quanto está subindo, o quanto está caindo, a tendência de milho, tendência de qualquer commodity, pode ser café, é o que veio na cabeça agora, demorou para vir. Qualquer ativo serve a metodologia. Qualquer ativo você vai encontrar correções, rasa. Eles falam que, por exemplo, milho, às vezes entra numa tendência muito forte, dura vários, né, vários dias, meses, dura anos, ou queda também, e o price action funciona para você entrar nas correções, como tudo. O pessoal vai comprando, 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 de repente faz uma correção ABC na média e tal, você vai entrar comprando nessas correções. Ah, tá muito forte, você quer comprar se tiver uma barra climática, você já não compra mais, entendeu? Price Action funciona para qualquer ativo que tenha liquidez e que você possa quantificar num gráfico de barra, principalmente, mas tem gráfico de linha, tem até Renko, até esses outros gráficos, o Price Action também funciona, beleza? Mas a gente prefere o Brooks fala, né? O gráfico de barras, porque justamente ele tem sombra, tem, né, abertura, fechamento e sombra de ambos os lados. Então ele te fornece mais informações do que um gráfico só de linha ou só de renco, certo? Porque o fator tempo é Ô, Leandro, importante. Oi? é, o Brooks fala que essa figura de ombro, cabeça, ombro é uma figura de continuidade, certo? Não é isso? Sim, na maioria das vezes sim. Aí vamos para o dia 25, da barra do ombro esquerdo no 65 aí, na barra 65, e o direito na 89 por aí, né? 25 que você fala aqui no mini dólar? No dólar, no dia 25, 25 de janeiro. Meu Deus, eu tô doido aqui. Que eu tô puxando um replay, rapaz. Acabei puxando um replay aqui do dia 25 e eu tô me baseando por ele. E aí, para achar um 25 hoje, do 1 2023? isso. Ah, aí. Então, a barra 64, o primeiro ombro, a outra 89, o segundo ombro, correto? Peraí que eu enxerguei ombro até aqui, ó. Ó, impulso, Não, não é ombro, essa aí, não. Não é cabeça. essa Não, aí. não, mas peraí, vamos chegar no seu. Aí, ó. Não, Ombro. desculpa. Leandro, desculpa. É janeiro de 21, cara. Aliás, eu tô ficando maluco. 25 de janeiro
25 de junho de 21. É isso aí. Não, mas então, mas não vamos perder a oportunidade, não. Nós estamos num que você falou aleatório, também tem. Aqui, ó. Ombro, cabeça aqui, e teve ombro. É uma Não, figura. porque assim, é porque assim, Agora fala o dia aí. Qual que é o se dia? a 25 do 11, 25 de junho de 81, de 21. 2021. Não sei se vai ter. Não, não tem aqui, só no replay. Então deixa quieto. É porque na verdade, eu tinha puxado no replay e acabei puxando daí. É porque assim, não fez um rompimento do ombro, da linha do ombro inferior, né? E aí ele volta, como não rompeu a mínima, ele vai fazer nova máxima. Falha, seria isso aí, essa continuidade, no caso do ombro, cabeça, ombro? É foda. Não vou te atrapalhar, não. Deixa eu me localizar, depois eu te interrompo de novo aí. Tá? Porque tá difícil aqui para eu localizar aqui. Não, mas já Deixa que eu. nós estamos falando disso aí, deixa eu ensinar um negócio, pessoal, para eles verem a qualidade do que a gente estuda. Para todo mundo ver, olha aqui para você, ó, uma variação de cunha barra 4 e olha os fundamentos, por que isso aqui funciona, gente. Que eu acho que eu gosto demais de entender as coisas nos fundamentos. O porquê que as coisas funcionam. Deixa eu achar aqui, já que nós estamos falando de ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é uma variação de cunha. Por que que funciona? No entanto, ó, é um padrão aqui, ó, 1, 2 e 4. É um padrão de 3 puxadas também. Se você quiser, você pode chamá-lo de cunha truncada, mas é uma cunha. Eu chamo de fundo duplo, correção profunda, tá? Porque nos livros ele fala muito em fundo duplo, uma correção profunda. E é ombro, cabeça, ombro também. Eu até ponho um oco lá na hora que eu faço os meus recaps. Por quê? E olha o fundamento, ó. Por que que é assim, ó? Os compradores que compraram na barra 4 estavam comprando porque presumiam que se o mercado caísse abaixo da barra 2 haveria muitos compradores comprando lá. Esses compradores da barra 4 estão apenas se adiantando a compradores que queriam comprar a mínima da barra 2. Ó. E os compradores queriam comprar a nova mínima, acabaram tendo que os que não, né, os que e os compradores que queriam comprar a nova mínima acabaram tendo que perseguir o mercado. Que os que queriam comprar aqui embaixo, ó. Aí eles, como não, o preço não veio aqui embaixo para eles comprar, eles têm que perseguir o mercado. Aí eles têm que comprar aqui enquanto está subindo. A forma ruim, né? A forma de cunha aqui nesse contexto. Você pode chamar B4 de mínima mais alta, é uma mínima mais alta, mas na verdade é uma variação de cunha. O mercado tentou obter um rompimento de baixa 3 vezes diferente, na 1, 2 e 4. E falhou as 3 vezes, então decidiu tentar a direção oposta. Isso é exatamente o que acontece em uma cunha. O mercado faz 3 tentativas para baixo. No entanto, novamente, a terceira puxada está abaixo da segunda. Todas as 3 falharam. O mercado então decide que pode ir mais para baixo, que não pode ir. Deixa eu grifar isso aqui, porque eu sempre eu pulo a palavra não. Quando eu ponho um não aqui, é justamente para minha leitura não me bagunçar. Eu pulo a palavra não. O mercado então decide que não pode ir mais para baixo, então talvez já tenha ido muito para baixo, então tenta sondar na direção oposta. Olha que coisa interessante, né? Que você me despertou para outro assunto. Desculpa, gente, às vezes a gente perde o foco da leitura, mas tudo é conhecimento. Ainda mais hoje eu estou meio acelerado, não tomei café não, nem energético, mas já né, estou falando até de forma mais rápida, mas a mente hoje está mais afiada, então aproveitem que eu vou jogando informação aí para vocês. Aqui o mercado ó, não conseguiu vir aqui, os compradores que queriam comprar aqui não conseguiram nesse nível de preço, e outros compradores já entraram agressivo aqui, ó. Então, os compradores que se adiantaram, beleza, já entraram aqui, seguraram o preço, provavelmente aqui uns 75%, 62% até 75%. Então, fundo duplo, correção profunda. E quem não comprou porque esperava que o preço viria aqui, porque seria uma cunha,
uma puxada, duas puxadas, viria até uma terceira para comprar aqui, ele não conseguiu, ele vai ter que perseguir o mercado. Ficou de fora, mané. Aí vai ter que correr atrás dando combustível para o mercado subir. É só assim, eu quis só compartilhar esse conhecimento para vocês entenderem. Porque, de forma, por que, que a cunha funciona de um jeito, a hora que funciona de outro. Desculpa, Daniel, eu tirei. Você quer ver alguma coisa lá? Esse aqui? Eu vi que você desenhou alguma coisa aí. Pode cancelar. Eu estava desenhando, era o, o gapzinho, né? Pode deixar. Ah, é, o gap de projeção, né? É. Não, é legal demais, né, gente? Price action é emocionante. A gente tem que treinar muito a leitura para a gente não falhar e também não hesitar quando aparece, porque eu vou falar para vocês, é a melhor metodologia que existe. Vamos lá, próximo. Esse foi outro dia de lateralidades em tendência. Gente, eu nem vou ficar mostrando no nosso gráfico, acabei me antecipando, né? Mostrei um monte de exemplo já lá no nosso gráfico, mas notem que lá, ó, é semelhante ao que o Brooks fez aqui, ó. Esse foi outro dia de lateralidades em tendência, com a primeira lateralidade começando ontem. A miniatura do gráfico mostra que foi um dia de tendência de baixa. Olha lá, um. Então, ou seja, começou lá em cima, terminou aqui embaixo, ó. Teve uma pequena sombra, que foi essa subida que deu aqui no finalzinho do dia. Ah, e aqui é um ponto, ó, esse aqui é importante. Não sei se você vai falar muito, mas vai falar o suficiente. Dias de lateralidades em tendência de alta com reversão tardia, voltando para uma lateralidade mais baixa. Ah, eu tinha falado isso. Ele vai para uma lateralidade, vai subindo, de repente ele volta para a lateralidade de baixo. E já mostrei o exemplo. Olha lá onde ele volta, ó. Onde entrou vendedor aqui, ó, e ficou armadilhado, ó. Acaba que aqui é um dos pontos que é magneto e vira suporte, ó. Por quê? Os vendedores que estão armadilhados aqui, eles vão ter que comprar, ó. Ah lá, ó. Você vai vendo compra aqui, são desses vendedores saindo no 0 a 0 dessa compra. Então vamos lá, leitura. Só tem que reinstalar esse PMI que ele não está deixando sobreposto. Se alguém souber de algum aplicativo aí, me fala que mantenha isso aqui. Alguém até mandou num grupo tempo atrás, mas eu esqueci de salvar. A primeira figura, a primeira hora, desculpa, na figura tal, ficou contida em uma lateralidade de 7 pontos, mas a faixa média ultimamente tem sido cerca de 20 pontos. Então, aqui, ó, 7 pontos, a faixa média é 20. Lembrando, então, o dólar, às vezes ele fica numa lateralidade de 20 pontos. Eu já falei até sobre isso, é modo rompimento de 25 a 50% de uma amplitude média diária é o modo rompimento. O que significa isso? O dólar anda mais ou menos 60 por dia, por exemplo, 60, 70. Então, até de 25 a 50%, quanto que é? Mais ou menos 30 pontos, 25, às vezes 20, ele ficar numa lateralidade, traduzindo para o nosso cotidiano, é modo rompimento, é uma lateralidade e provavelmente o mercado pode romper para um lado e fazer uma vez ou até duas isso. Então, se era 20 pontos, termina em 60 em média, uma amplitude média diária em algum tempo, algumas épocas. Ultimamente tem sido 35 o dia inteiro, né? O dólar deu uma diminuída alguns dias. Mas pense se fosse 60. Imagine, para vocês entenderem meu raciocínio, 60 é a média diária. Aqui temos só 20 pontos, quer dizer, então o mercado ainda vai romper para cima ou para baixo, modo rompimento, e fazer mais 20, mais ou menos. E às vezes até os outros 20, certo? Então, de 25 a 50% da amplitude média diária é modo rompimento. Então, olha lá, você tem que fazer esse raciocínio para você entender agora o que, que o Brooks vai falar aqui. Ó. Os traders estavam cientes de que o mercado poderia romper e se desenvolver. Uma vez que o mercado rompeu, formou uma lateralidade mais alta das barras 4 a 6. Ó. Da 4 a 6, olha lá, outra lateralidade mais alta. Rompeu para uma terceira faixa das barras 8 a 9. Então, olha lá, outra faixa aqui em cima. Rompeu novamente, falhou na barra 10. Então, olha lá, falha de rompimento, falha de bandeira final.
rompeu e refez até o fundo da terceira lateralidade e finalmente para um fundo da segunda lateralidade. Então, dentre essas várias lateralidades que foram criadas, olha lá, ele reverteu três níveis, né? Nesse nível aqui, reverteu para esse nível e esse nível aqui, e parou aqui, provavelmente pelo motivo que eu falei para vocês. A implicação da palavra lateralidade é que o mercado testará a mínima da lateralidade em algum ponto, embora possa continuar subindo. Quando o mercado refaz um movimento forte, o primeiro alvo são sempre os primeiros pontos de entrada de contratendência. Aqui, o ponto de entrada mais próximo foi que o mercado saiu de uma lateralidade do topo, foi a mínima da barra de sinal de baixa mais próxima, barra 6. Ó. Então, ou seja, quando ele refaz, quando ele reverte, quando ele tenta reverter, os pontos vai ser esses pontos de perda, onde o pessoal vendeu L2, L3 aqui, ficaram armadilhados, olha lá. São os pontos que vão ser testados. Mesma coisa aqui. Se continuar caindo, são esses pontos que eles vão revisitar. Leandro, Oi. achei o ponto, achei aqui o exemplo que eu queria mostrar, um exemplo que eu queria mostrar aqui. Tá, Ah, aguenta só terminar então esse trecho aqui, a gente vai lá. ok. Então, gente, o mercado rompeu a lateralidade do topo e em seguida atingiu a lateralidade imediatamente mais baixa e tocou a mínima da barra de sinal debaixo da barra 13. Aqui, ó, 13. Aqui, ó, esse ponto. O mercado deu uma entrada de venda pelo rompimento e correção após a barra 11, né? Deu a queda, e outras após a barra 12. No fechamento, o mercado havia testado a mínima da barra 3, a barra de sinal de baixa mais baixa na segunda lateralidade. Conseguiram entender, então, o raciocínio de lateralidades em tendência, quando volta, o preço para em determinados níveis? Ficou bem claro isso? Isso aí é muito importante para você sair da operação, quando ficar naquele amor na operação. Não, vai lá embaixo, vai testar a abertura do dia, não sei o quê. E tendo esse conhecimento, você já vê isso aqui e fala, olha, aqui é lugar de realização, né? É, sim, perfeito. É isso aí que eu vou falar para vocês, é novidade para muita gente isso aí, né? Muita gente nem sabia disso. É legal demais. Vamos lá, deixa eu ir no gráfico aí para arrematar o anterior aí, o assunto anterior. Qual que é o dia? Dia 13 desse mesmo, quarta, Treze eu acho. desse mês? No início do dia aí, entendeu? Aí fez um ombro, cabeça, ombro aí, né? A barra 9 na máxima lá, correto? A Ombro, 8 no caso, cabeça, né? ombro. Aham. Tá, Então, mas a dúvida que eu quero é o seguinte, porque sobre essa questão de continuidade aí para onde? Na direção de cima, subindo, é isso? Seria um ombro, cabeça, não, 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 ombro? não, não. Pera aí, você está confundindo as coisas. O ombro, cabeça, ombro, ele é uma figura de reversão ou de continuidade, mas aqui nós estamos em lateralidade. Nós estamos em Certo. lateralidade. A princípio, nós não estamos em tendência. Ó. Aqui já estava uma lateralidade, o dia anterior aqui final. Não é porque vai dar um ombro, cabeça, ombro, o mercado vai cair, não. Concorda? Ah, Se você está na lateralidade, é lateralidade. Qual o ciclo que nós estamos nesse momento? Lateralidade. Agora, o que certo. que ele fala que é figura de continuidade? Você está na tendência, ó. Você está numa tendência de baixa. Aí te faz, ó, ombro, cabeça. Aqui no tentório, não, não teve ombro, cabeça, ombro. Aqui até teve, ó. No micro teve. Ó, ombro, rompeu um tique abaixo a cabeça. Aqui outro ombro, ó. Reverteu o mercado? Não. Figura de continuidade, falhou. Deixa eu salvar aqui onde nós estamos. Deixa eu te mostrar num gráfico. Eu tenho que ver qual que é o gráfico mesmo que trata do ombro, cabeça a ombro. Ombro. Gente, tem um gráfico aqui que inclusive, eu não concordei com o gráfico, eu não achei um exemplo na vida real para gente. Ombro, cabeça. Aqui. Olha o jeito que ele considera ombro, cabeça, ombro. Ó. Figura de continuidade, por quê? Ó, impulso aqui.
Olha lá, ombro, cabeça, e aqui fez ombro, ó. Não deu continuidade, mas também aí só lateralizou. Aqui, ó, aqui teve ombro, cabeça, ombro, na realidade é falha, né? Acabou se transformando em topo duplo. Deixa eu achar aqui, é outro exemplo. Eu tenho um gráfico aí do livro, bandeira de forma de ombro, cabeça, ombro, um possível fundo duplo, não é esse, não é esse. Temos só aqui. Olha lá, ó. SHS, né? Ombro, cabeça, ombro. Ó, aí fez topo duplo, voltou a cair. Ombro, cabeça, ombro. Olha lá, olha pra você ver. Por isso que fala que é figura de continuidade, ó. Uma falha de padrão de ombro, cabeça, ombro é um favor, é um setup a favor da tendência. Então, olha lá, ombro, cabeça, ombro. Aqui virou reversão, né? O mercado vinha subindo, ombro, cabeça, ombro. Ainda fez topo duplo aqui, dois ombros direito, que às vezes a gente chama, né? Ou nada mais do que uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Aí cai. Ombro, cabeça, ombro, né? Aí, olha lá, cai. Você está em tendência. Aí se faz ombro, cabeça, ombro. Se falhar, olha lá, estou em tendência de alta. Ombro, cabeça, ombro. Nesse caso aí, falhou aqui, reverteu. Ombro, cabeça, ombro, reverteu. E se você olhar, qual que é a tendência principal? Queda ainda. Até esse momento aqui é correção. Ombro, cabeça, ombro. Olha lá, queda. Aí deve visitar o início do dia. Agora entrei em tendência de alta. Ombro, cabeça, ombro. Tentou reverter aqui, mas acabou que voltou. Mas vamos lá, tem um outro exemplo mais ainda aqui. Aí, ó. Tudo que ele considerou cabeça. Muitas falhas de padrões de ombro, cabeça, ombro. Tudo que tiver H é cabeça. Então, olha lá, ombro, cabeça, ombro, figura de continuidade. Ele é uma bandeira. Ele é uma bandeira, ombro, cabeça, ombro. Se tiver numa tendência. Ó, ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Aqui, ó. Pequenininho. Vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu pôr minha caneta aqui. Ombro, cabeça, ombro. Falhou, figura de continuidade. Ombro, cabeça, ombro. Não reverteu. Tá vendo que não é figura de reversão? Ele fala que é figura de continuidade por causa disso. Ombro, cabeça, ombro. Figura de continuidade. É que o pessoal fica de olho só no ombro, cabeça, ombro perfeitinho, mas ó, no ótico dele não é perfeitinho. Ombro, cabeça, ombro. Olha lá, figura de continuidade. Ombro, cabeça, ombro. Aí sim, aqui deu uma revertida, mas uma reversão minoritária. Só deu uma subida aí, voltou a cair. Ombro, cabeça, ombro. Olha lá, figura de continuidade. Estamos subindo. Ombro, cabeça, aqui ó, ombro. Figura de continuidade. Ombro, cabeça, um ombro aqui, ó. Veio um pouquinho abaixo, mas voltou a subir. Ombro, cabeça, ombro. Aí sim, aqui virou reversão. Só que aí antes de virar a reversão, notou que dentro da visão dele, esses ombro, cabeça, ombro, a maioria falhou em reverter. A maioria. A que deu certo reverter foi essa. Mas, no geral, a maioria foram figuras de continuidade. Por isso que aniquila aquela situação de que. Agora, é lógico quando você tem um ombro, cabeça, ombro mais nítido, bem formado e o movimento já está exaustivo, acabou a tendência, virou lateralidade depois da tendência, tá? Ombro, cabeça, ombro. Aí, ó, não chegou a reverter, não, e lateralizou. Agora, esse ombro, cabeça, ombro que você está vendo aqui, aqui teve outro fenômeno aqui, ó. Outro fenômeno também. Uma cunha, um, dois, três puxada, e aqui foi a segunda entrada. Mas acabou que, ó, olha quem tá, o preço está insistindo aqui, é lateralidade. Então, aí você, né, lateralidade vai gerar vários sinais, vai gerar topo duplo, fundos duplo, e fica na lateralidade. Aí você, como é que você opera isso? É comprar baixo e vender alto. Vender alto. Mas, ó, aí, ó, olha aqui o que nós temos. Ombro, cabeça, ombro. Alto. Na lateralidade. Aí, ó, eu tenho uma cunha. Um, dois, três. Eu tenho uma cunha aninhada. Um, dois, três. Cunha aninhada. Aqui eu tenho um topo duplo. Ombro, cabeça, ombro.
Aí você deu os nomes que você quiser, rotula como que você quiser, mas olha aí a pancada para baixo, que delícia. Certo? Ah, Ficou claro? beleza, tá ótimo. Assim, mesmo no caso desse primeiro exemplo, o segundo pagou muito mais que 1 para 1, né? Mas o primeiro exemplo aí já pagou 1 para 1 aí, né? Não, então, agora, olha esse primeiro que você está olhando, as barras estão muito amplas, as barras estão muito grandes, certo? As barras estão Certo. muito grandes, então, para entrar por ordem stop, numa amplitude pequena, relativamente pequena, com base muito grande, você não é entradas por ordem stop, é entrada por ordens limitadas ou esperar o mercado criar uma amplitude maior. Qual que era a amplitude aí? Vamos lá. Nesse momento aí do dia, 30 pontos. As barras tinham 14, a barra tinha 20. Então, ou seja, no movimento de 30 pontos, de 30 de amplitude, as barras estão tendo 14 pontos. Não é a entrada por ordem stop. Aí é lateralidade. Aí é big up, big up, big down, tudo em poucas barras. Aí ou você arrisca entrar, sei lá, 50%, 75% aqui, aí você vai operar por ordens limitadas, mas que não é, né? Não é o meu forte, eu não é nem opero, espero o mercado se desenvolver para poder pegar entradas por ordem stop. Como já mostrei, o próprio Brooks, ele dá prioridade para entradas por ordem stop. Beleza? Beleza, Superado o esclarecido aí. assunto? Beleza. Ótimo. Então, deixa eu voltar onde estávamos. Nós paramos aqui, né? Vamos lá, vamos terminar essa figura aqui. Então, nós fazer uma pausa. Deixa eu ver se é essa mesmo. É. Então vamos lá. Embora o dia tenha aberto na máxima. Vamos lá, vamos sobrepor de novo. Embora o dia tenha aberto na máxima, lá em cima, ó, e fechado na mínima, aqui embaixo, ó, aberto aqui, fechado aqui, indiscutivelmente seja uma tendência de baixa desde a abertura. Houve muita ação lateral durante as primeiras 2 horas para que fosse operado como lateralidade. Então, ó, aqui teve muita lateralidade, uma tendência em dia de tendência desde a abertura, não tem swings de contra-tendência operáveis, mas um dia de lateralidades em tendência tem, e é um tipo de tendência mais fraco e menos previsível, ou seja, é mais difícil, né? É menos previsível. A lateralidade inicial foi rompida para baixo para uma lateralidade mais baixa na barra 4, né? Essa lateralidade inicial aqui, criando um dia de lateralidades em tendência. Então, ó, tendo várias lateralidades. É um dia que dá para operar. Ó, esse é aquele setup que eu quis mostrar aquela hora, de H2, ó, faz um fundo duplo aqui, H1, H2 aqui, ó. Às vezes armadilha L1, melhor ainda. Aí precisa dar trades de contra-tendência. Só que também chega aqui nessa resistência aqui, ó, já deu venda de novo. E olha como seria fácil, relativamente fácil, identificar aqui, ó, como possível lugar de vender novamente, ó. Você tem aqui impulso, canal, ó. Aí desse impulso e canal, você tem, olha, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Aí você tem gap de média, gap de média. Ou seja, você teve vários motivos para comprar aqui, até o Daniel está desenhando aí agora, ou seja, H2, ou fundo em forma de cunha, cunha, aqui ó, uma, duas, três puxadas, aqui uma segunda entrada, né? Porque houve um movimento climático aqui, comprar aqui seria perigoso, menor probabilidade, aqui maior probabilidade. Aí, ó, conseguiu um bom trade, uma boa operação. E na hora de reverter a mão aqui, mesma coisa, Ele né? fez o que você falou, ele foi lá soltar os compradores armadilhados entre as 5 e as 6, olha lá, ó. A gente É, acabou de ver isso, ó. Ele foi é. lá testar essa máximazinha. Ele teve a lateralidade, veio para essa lateralidade de baixo, e quando ele jogou de novo lá em cima, ele foi testar a máxima de novo da lateralidade anterior. Sim, aí os armadilhados puderam sair. E aqui ainda tem outro princípio, bipolaridade, que muitas vezes acontece. Aqui era suporte, virou resistência. Então, ô, gente, olha pra você, tem tanta informação
Aí, igual alguém perguntou no grupo, ah, fala um setup. Não, gente, pare de querer entender um setup. Queira entender toda a floresta, queira entender tudo, por que que funciona, como funciona, né? Se vocês querem ficar profissional nisso, tem que entender um monte de coisa. Não é só, como que é, Príncipe de Nova York, pau lá dentro, pau lá fora, bandas de Bollinger, fechou do lado de dentro e tal. Aí você vem buscar 50%. Não, foca no preço, foca no barra barra, foca em entender essas coisas. A barra nova, só que dá trabalho, né, gente? A gente tá lendo isso aqui hoje, amanhã nós já estamos imaginando outra coisa, pensando em outra coisa. É um conjunto de um monte de informações que é difícil você juntar tudo no cérebro e ver isso formando no gráfico enquanto ele está andando, tá? Tentar. Você tem que desenhar essas possibilidades, essas probabilidades enquanto o gráfico está andando. Uma coisa é aqui estudar. Um monte de gente está vendo um monte de novidades aí, mas de repente chega amanhã, sim, aí você tem que desenvolver com o gráfico andando. Aí é importante fazer o replay, que é o que nós fazemos todo dia cedo, das 7 da manhã até 8h30, de segunda a sexta, a gente, né, o pessoal da sala, estão fazendo um replay, pelo menos 1h30, justamente para desenvolver essas coisas que a gente vai aprendendo. Vai aplicando, vai repetindo, porque o mercado é repetição. Eu tenho que repetir isso aqui milhares de vezes para ficar bom, lucrativo e milionários. A barra 9 testou de volta a lateralidade anterior, olha lá, ó. E a barra 11 testou o rally novamente, mas falhou. Ó. Ele testou. E olha quem está aqui. Acaba que você tem um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, falhou em reverter, virou continuidade. Aqui você teve ombro, cabeça, ombro, falhou em reverter, no sentido geral. Não reverteu, virou continuidade. Por isso que é figura muitas vezes de continuidade. Ele vai dar um scalp aqui. Só que. Agora, vamos lá. Na análise. Não, deixa, não vou misturar as coisas. Não. A barra 12 rompeu abaixo de uma terceira lateralidade. Cadê a barra 12 aqui? Aqui. Terceira lateralidade rompeu, que não teve tempo para testar para cima até a barra 13. Topo da lateralidade. Aqui acaba que aconteceu o que a gente chama de rompimento e correção, né? Olha lá, rompeu, corrigiu, então aqui já gerou outra venda. Rompimento e correção desse ponto aqui. Inicialmente, a barra 15, aqui a 15, foi uma falha de H2. Olha lá, ó, mercado impulso, H1, H2, falhou, então gerou uma entrada de L2 aqui, né? Falhou em reverter o rompimento abaixo da barra 7, que é um setup de venda de probabilidade muito alta. O mercado fez duas tentativas de reverter nova mínima do dia e a segunda falhou na barra após a compra da barra 15. Então, ou seja, fez uma H2 aqui nessa segunda tentativa de reverter o rompimento, acabou que gerou um ótimo trade aqui. Bandeira de baixa em forma de L2 com falha de H2. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Acho que agora vamos mudar de assunto. Agora vamos falar de canais estreitos. Vamos lá. Agora, canais estreitos e impulso e canal de alta ou baixa. Às vezes, as tendências de mercado em um canal estreito com basicamente uma linha de tendência que é paralela à linha do canal de tendência e elas estão próximas, formando um canal estreito. Frequentemente haverá barras de correção armadilhando os traders de contra-tendência que estão entrando antes de haver um rompimento da linha de tendência. Vamos lá, vamos por partes. Desenhar isso aí agora. Ciclos de mercado que a gente vê isso, né? 12. Deixa eu achar aqui ciclos de mercado. Tenho aula específica sobre isso, tá? Canais estreitos. Tem também impulso e canal. Tem muita coisa falando aí no YouTube. Assistam os vídeos, procurem aí. Gente, não precisam comprar cursos. Se vocês assistirem meu canal, para quem gosta de All Brooks, não precisa gastar um centavo com curso. No YouTube tá cheio de vídeos e assim, tudo ensinado sem restrições, ó. Olha aí. O que é um canal estreito, ó? Você está tendo altas, os vendedores, quando vendem por ordem stop, ficam armadilhados. Então, ó, nesse canal estreito de alta, você só pode comprar, só deve comprar. Canal estreito de alta.
Lembrando que nós temos 4 tipos, né, mais comuns de padrões. Os 4 padrões, né? Todo gráfico possui um ou mais desses 4 padrões, ó. Modo rompimento, canal estreito, canal amplo, lateralidade. Você só pode apostar contra em canal amplo ou lateralidade. Os demais você só opera a favor do movimento, certo? Então tá aqui um canal estreito desenhadinho, conforme acabamos de ler. Você vai ter uma linha paralela e essa linhas paralelas, linha de tendência, linha de canal ou linha de retorno e, e elas estão uma próxima da outra. Lembrando que ele continua subindo como quem não quer nada porque fica armadilhando vendedores. Tem vendedor que quer acertar esse topo. Vende, vai ter que estopar aqui em cima. Aí, vendedor quer vender aqui. Vende, fica armadilhado, vai ter que estopar aqui em cima. Enquanto compradores estão lá de boa, levando e ganhando dinheiro, tá? Esse é um canal estreito, identifiquem isso, aprendam a identificar isso. É o que nós acabamos de ler aqui. Eles veem a tendência como fraca, uma vez que há poucas fortes barras de tendência, né, a favor da tendência, muitas barras sobrepostas com sombras relativamente grandes e barras de correção frequentes. Todos esses são sinais de fraqueza, exceto por uma coisa. Todos esses são sinais de fraqueza. Vamos lá, mas antes de eu continuar a leitura, vamos destrinchar isso aqui para nós, né, finalizar isso aqui por hoje. Ó, eles veem essas barras de queda, barras sobrepostas, e parece que é uma alta muito fraca. Parece que não vai nada para cima. A qualquer momento isso aqui vai estourar para baixo, não é? A mentalidade é essa. O mercado está se movendo implacável e lentamente e muito longe em uma direção, sem romper uma linha de tendência. Esta é uma tendência muito forte, embora as barras pareçam fracas. Quando começa após um impulso climático no final da tendência anterior, geralmente há um pequeno impulso na direção dessa nova tendência, criando uma tendência de impulso e canal. Às vezes, o impulso é tão pequeno que não existe no gráfico de 5 minutos e o canal de tendência apenas se desenvolve após o clímax da tendência anterior. Quer haja ou não um impulso, claro, no início, se você não entrar no início, essas tendências são muito difíceis de entrar mais tarde, porque não há correções fáceis e a tendência parece fraca, né? Por isso que ele fala que você tem que comprar ou vender, né? Vamos falar só de alta. Você vai ter que entrar por qualquer motivo, comprar acima de barra, comprar abaixo de barra, esperar uma parte ser armadilhada, e tentar entrar, porque lembrando que um canal estreito de alta desse aqui nos 5 minutos, você vai olhar no 15. No 15 é isso aqui, ó. Um canal estreito de alta no 5, ele tem essa imagem aqui no 15, ó. Aí no 15 tá arrebentando tudo para cima, não tá dando oportunidade nenhuma de vendedor, não tá dando nem entrada de vendedor. Então, por isso que ele opera tão longe assim. Eu não sei se vai falar aqui ou se foi nos livros da trilogia, né? Que ele fala dessa forma. Não opere contra canal estreito, porque o mercado pode ir muito mais longe do que você possa imaginar e muito mais longe do que sua conta possa aguentar. Então, por isso que não se entra contra canal estreito. Contra, você só vai entrar a favor. Infelizmente, muitas vezes são difíceis de reconhecer até que sejam bem encaminhadas, até que ela, né, ele tenha crescido. E, portanto, geralmente são difíceis de operar. Não se preocupe em não reconhecer o padrão até que tenha progredido por algumas horas. Basta pegar as operações a favor da tendência que você vê e, a partir desse ponto, simplesmente aceitar a realidade de que alguns dias são mais difíceis de ler do que outros, né? Faz parte da vida do trader. Tem dia que é muito fácil, tem dia que é mais difícil de ler. Padrões mais fáceis irão se desenvolver em breve. Então, seja paciente e não se force a fazer operações pouco claras enquanto isso. Alguns dias tem um forte movimento com momento inicial, um impulso, e em seguida um movimento de continuidade em canal menos íngreme, pelo menos pelo resto do dia.
Nós tivemos isso ontem. Já vamos até direto nele aqui. É um padrão muito comum e acontece, gente, todo dia, nem que seja pequenininho, ele acontece todo dia. Mas olha o padrão que aconteceu ontem, ó. Grande impulso, aí depois vai ficando menos íngreme, mas teve 3 puxadas, ó. Ó, impulso, canal. Aí tem a primeira, a segunda, a terceira puxada. Então, esse é o padrão Nossa, clássico não, né? Padrão clássico. Há um padrão clássico de impulso e canal. E eu vou mostrar para vocês que ó, acontece praticamente o dia inteiro. Ó. E Impulso, acontece com a lateralidade depois também, né? e acontece, pode ser até lateralidade, ó. Impulso, aí, ó, não deixa de ser um canal aqui, ó. Quis ser um canal, mas acabou que virou impulso e lateralidade para voltar a cair. Aí virou um triângulo aqui. Mas ele acontece com muita frequência. Deixa eu achar aqui mais um exemplo. Impulso aqui e aqui um canal. Pode ser, ó, um impulso aqui, aí corrigiu mais ou menos até 70% aqui. Olha lá, canal também. Agora aqui, impulso, canal. Ó, num dia só, tá vendo? Achei 3. Ó. Sair procurando aqui, vocês treinam o olhar, você vai vendo isso a rodo. Lógico que eu não vou ficar tratando agora dos detalhes dele, tá? Porque eu tenho aula específica disso, tratado sobre isso. Vamos continuar na leitura, que o próprio livro vai tratar de alguma coisa. Normalmente, o início do canal é testado em 1 ou 2 dias e o resultado pode ser uma lateralidade ou uma tendência em qualquer direção. Gente, é daqui que, né, que eu tirei, e ele fala várias vezes, não é daqui necessariamente, o livro Tendências que ele trata disso. Isso será, o início do canal será testado. Ó. Aqui foi o impulso, aqui foi o canal. Dentro, no mesmo dia, às vezes, ou dentro de 2 dias, esse preço será testado. Por isso que esse ponto é relevante para a gente. Sempre quando acontece um impulso e canal, eu já fico observando como é que vai ser o teste. Ó. Pega aqui, ó. Aqui eu tive um impulso e canal. No mesmo dia já foi testado, ó. Impulso, canal, ó. Impulso e canal. Quem vai ser testado dentro do máximo 1 dia ou 2? Aí o que ele converte? Geralmente uma lateralidade. Então chegou nesse ponto, fez um fundo duplo de novo aqui, ó. Aí, ó. Gente, tem hora que é só esperar um padrão conhecido acontecer, e na hora que acontecer, ter coragem de entrar. E olha aqui que interessante. E aqui o setup que nós vimos agora há pouco, lá, ó. H2 aqui, nesse ponto, que é importantíssimo. Aqui caiu muito forte. Você não poderia, não deveria comprar aqui, porque caiu muito forte. Estava um canal estreito de baixa. Olha o canal estreito de baixa aqui, ó. Igualzinho acabamos de estudar. Igualzinho acabamos de ver ali no exemplo do slide. Tá caindo forte. O comprador não tá ganhando, tá caindo. Aí qual entrada que você vai ter que entrar? A segunda entrada. Porque aí, ó, o que era canal estreito de baixa fez uma transição. Transição que é essa? Fez uma lateralidade primeiro, para depois ele reverter. Tá vendo? A transição geralmente acontece. Nós estava ontem discutindo isso aqui, ó, essa volta em V desse jeito, nessa agressividade, é raro. A não ser que seja triângulo expandindo, né? Ou lateralidade. Aí, beleza. Certo? Então, aqui, por isso que a segunda entrada aqui é interessante, né? Vocês veem eu falando disso milhares de vezes, porque o Brooks fala disso milhares de vezes. O importante é perceber que o canal é operável apenas na direção a favor da tendência. Nós estamos falando ainda de canal estreito, né? Ou se for canal amplo, impulso e canal, a gente, igual eu mostrei o exemplo ali, você vai ver se fez um fundo duplo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar nesse aqui, ó. Ó, a favor da tendência. Agora, raramente acontece, ó, mas pode acontecer, impulso e canal. Se ele chegar aqui, ó, e não fizer fundo duplo, ele passar direto, aí pode ser que ele vai visitar aqui embaixo, ó, certo? Ele faz isso também, fique esperto. Aqui você tem, por isso que a gente que opera por ordem stop,
vai ter um fundo duplo aqui. Ou aqui, né? O fundo duplo, esse com esse, ó. Esse com esse. Você ó, tem que olhar contexto. No caso aqui, eu não compraria aqui, mas agora aqui, pronto, já justificou eu comprar. Ali, ó. Olha o que o mercado entendeu. O mercado já explodiu aqui, pelo menos, né? Um bom swing aí. 2 por 1 do seu risco aqui, ó. Quem assumiu esse risco aqui, ó. Fez 2 por 1 sossegado. O importante é que operável a direção da favor da tendência, porque o canal é tão estreito que as operações não irão longe o suficiente para que uma operação de contra-tendência seja lucrativa. Você deve estar preparado para procurar entradas na direção contra-tendência depois que houver o rompimento do canal, uma vez que há uma boa chance de que o movimento de contra-tendência se estenda por todo o caminho de volta para testar o início do canal. Aqui se encaixa lá, o enquadro padrão que eu acabei de falar para vocês também aqui, ó. Então eu tenho um canal estreito de baixo aqui, ó. Depois que rompeu, aí veio e testou, beleza, eu poderia comprar, que ele poderia vir testar o início do canal. E vocês conseguem ver que teve um impulso de canal aí, só que bem íngreme? Olha aqui que interessante, olha aqui a força, ó. Então eu vou considerar isso aqui até como ó, impulso, talvez até aqui, ou talvez aqui, porque aqui teve uma correção maiorzinha. Aí eu tive o canal depois, ó. E o preço veio testar onde? Início do canal. Ó, se essa barrinha aqui foi o início do canal, impulso, início do canal, né? Aí o canal desceu aqui, ó. E No tempo notem, gráfico diferente, vai dar para perceber, né? vai dar para perceber melhor. E notem que, olha que encostou na linha, ó. Impulso, primeira vez que encostou na linha. Aqui deu a segunda encostada na linha e aqui deu a terceira, ó. Uma, duas, três puxadas com overshoot. Aí rompeu, testou aqui, olha lá, gerou a compra. Mesmo sendo um canal estreito. Aí deu uma colher de chá danada no 82, né, fazendo 81 e 77, fazendo o fundo duplo. Sim, ainda fez o fundo duplo, deu uma H2, está na região que, né, a gente esperaria. E o mercado não foi tantos pontos para cima, mas não importa, gente. Vocês têm que. Ó, ainda deu 8, 10 pontos. Então não pode reclamar. É top. Muito legal entender essas coisinhas aí. Além disso, uma vez que você reconhecer o padrão, não aceite as entradas de HL2 contra a tendência, porque invariavelmente não terá havido rompimento da linha de tendência anterior. E a estreitabilidade do canal torna uma operação contra a tendência uma estratégia perdedora. Suas falhas são grandes contra os setups a favor da tendência. Ou seja, se, por exemplo, acionou, ó, nós estamos no canal estreito de baixo, deu uma H2, mas às vezes, ó, não é o caso aqui, não vou procurar, senão eu gasto muito tempo, mas às vezes não teve o rompimento ainda da linha. Nesse caso aqui teve, ó, da LTB, da linha de tendência de baixa. Acaba que virou rompimento, correção para voltar a subir. Mas vamos supor que não tivesse. Deu uma H2 aqui, ó, e falhou em subir, e deu uma L3 aqui, provavelmente seria uma L3, entre a favor de novo do movimento, certo? Porque aí o movimento às vezes está forte. Vamos ver se a gente acha algum exemplo aqui de. Falhas de H2, né? Você está. Ó, tendência principal, falha de H2, não, mas essa ficou meio sinistra. Deixa eu achar uma tendência aqui. Aqui, ó. Ó, tá caindo forte. Olha lá, H1, L1, H2, ó. Falhou H2, olha lá, ó. Opere a favor da tendência. E olha para você ver, falha de H2 aqui ainda gerou um movimento projetado lá embaixo, ó. Falha de H2, é o que nós acabamos de ler aqui. Não aceite padrões de H2, L2 se o canal estiver estreito. Ó, note que não houve rompimento houve um rompimento ali meio mequetrefe, meio sem vergonha, mas o mercado de novo voltou a descer, ó. Então, assim, você poderia até comprar aqui, arriscando que, ó, aqui seria um fundo duplo, média de 15, mas esteja disposto a reverter aqui, ó, barra interna, reversão de duas barras,
triângulo, ó, uma puxada, duas, três, falha de cunha. Aqui teve várias coisas aí que a gente, né, observa no dia a dia. Falha de cunha, aí falhou aqui, uma cunha muito inclinada como essa aqui, é muito recorrente falhar. Aí deu a entrada aqui de L2 ou L3 aqui. E detalhe, o mercado tem dia que é tão generoso que, ó, rompeu, corrigiu e ainda te deu uma nova oportunidade de venda. Se você não vendeu aqui, testou perfeito aqui, teste perfeito, te deu uma nova oportunidade. Aí o mercado é tão bonzinho ainda, de novo, repete a dose. Ó. Uma H1 que você não deveria comprar, L1, H2, L2, com uma inside bar aqui. Aí você não quis, não quer entrar ainda. Eu acho que o mercado tem que me dar mais sinais ainda, porque eu sou uma pessoa cabeça dura. Aí dá essa barrinha aqui, que vem aqui e faz o micro topo duplo. Ela fala assim, o mercado assim tá te chamando, gente. Tá falando, venha, 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 tá te dando um monte de sinaizinhos no Que foi micro. outra falha de H2 aí, ó. É, Duas outra falhas de fala de H2 jogador. seguida. E assim, o mercado tá pedindo, venha, venha, venha. Aí, ó, os traders fortes não perdem oportunidade. Beleza? Paremos por aqui? Se alguém ficou com alguma dúvida, aproveita enquanto eu anoto aqui. É... Cadê minha bagunça? Então a gente parou a leitura aqui. Se tiver alguma dúvida aí, já aproveita esses minutos finais. Antes de sair do YouTube, quem estiver assistindo, se inscreve no canal, entra no nosso Telegram. A gente transmite o mercado ao vivo todo dia, das 9 às 10. Sábados, a partir das 15 horas, a gente tem um aulão. E domingo, todo domingo de manhã às 9 horas, essa escolinha broquinial aí. Beleza? A partir de semana que vem, então, a gente já começa a ver esses gráficos aqui referente a esse assunto que nós acabamos de ler. Beleza? Forte abraço a todos aí, bom fim de semana, descanso, que amanhã cedo nós estamos juntos no mercado. Abraço, pessoal. Excelente.